Olá, sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante aqui sobre a questão da purificação dos animais imundos. Falando mais específico da carne do porco. Muitos religiosos, muitos líderes religiosos se utilizam da passagem de Atos capítulo 10 para abonar o uso da carne do porco, principalmente um versículo onde Deus fala para Pedro para ele matar e comer e para Pedro não julgar impuro o que ele purificou. Então, pegando esses textos, os líderes religiosos apresentam esses textos para os seus liderados, para a sua igreja, e dizem o seguinte: você pode comer a carne do porco, ela foi purificada. Então, nesse vídeo, eu queria juntamente com você, nós abrirmos nossa Bíblia em Atos capítulo 10 e vamos estudar essa passagem juntos. E vamos tentar entender o que é que estava acontecendo ali e se realmente a carne do porco ou os animais imundos foram purificados ou não. Ok? Então, estou convidando você a estudar comigo esse texto. Se você já tem a sua Bíblia, pega ela, abre ela em Atos capítulo 10. Enquanto você faz isso, eu já quero pedir para você se inscrever nesse canal. Tem muitas pessoas que assistem aqui nossos vídeos, mas não são inscritos no canal. Se inscreva no canal. E também deixe um like aqui neste vídeo, dá um gostei, dá um joinha e compartilha esse vídeo lá com o líder da sua igreja. Compartilha lá com o seu pastor, compartilha com seus amigos e peçam a opinião deles. Fala, olha, o evangelista Ricardo falou isso sobre Atos 10, o que você acha, pastor? Manda para o seu pastor esse vídeo para ele dar opinião e para que ele possa dar a opinião dele também aqui nos comentários desse vídeo também. Nós vamos deixar os comentários abertos aqui para você dar a sua opinião, para você colocar aí o que você acha, o que você pensa, mas sempre com respeito, dentro do respeitando um ao outro, né, sem ofensas, ok? Muito bem. Vamos então abrir nossa Bíblia. Abra ela, Atos capítulo 10. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Aqui, ó, minha Bíblia de estudo. Atos capítulo 10. O que está acontecendo aqui? Vou tentar dar uma contextualizada para você. O evangelho, ele estava iniciando a pregação do evangelho para os gentios agora. O evangelho era só para os judeus. Os responsáveis pela pregação do evangelho seriam os judeus dentro do povo judeu. Como os judeus negligenciaram essa tarefa, inclusive até entregaram Jesus aos romanos para que Jesus fosse morto, o evangelho então se expandiu as fronteiras, passou dos judeus agora para todos os povos, os chamados gentios. Então, quem são os gentios? Os gentios é qualquer outra nação em comparação com o povo judeu. Então, qualquer outra nação, fosse ela romana, ou fosse ela grega, ou qualquer outra nação que não fosse da linhagem judia, eles eram chamados de gentios. E havia um problema, porque já que o evangelho deveria ser pregado aos gentios também, às pessoas de outras nações, havia um problema que havia um costume, uma tradição entre os judeus, que os judeus consideravam pessoas de outras nações imundas, impuras, imundas. Então, não havia associação, não havia relação entre eles. Os judeus evitavam se relacionar com pessoas de outras nações. Os judeus evitavam se associar a pessoas de outras línguas que não fossem judeus. Mas Jesus comissionou os seus apóstolos para que pregassem o evangelho. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18, né? Verso 19, verso 20, Jesus fala para ir por todo o mundo, olha, todo mundo, fazendo discípulos, ensinando, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus deu essa ordem para os discípulos e para nós também, para que pudéssemos pregar o evangelho.
Agora havia um problema. Como que o judeu, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles eram judeus, como que eles iam pregar o evangelho para outras nações, tendo essa discriminação entre eles ali, que eles não se relacionavam com outras nações. Aí em Atos 10, acontece o seguinte: Cornélio, ele era um cidadão de outra nação, ele era um gentio. Ele recebe uma visão, porque a Bíblia diz que ele era um homem bondoso, um homem caridoso, um homem que dava esmolas, doações, ajudava os pobres, orava a Deus. Aí aparece um anjo para Cornélio e fala que as orações de Cornélio, as boas ações de Cornélio chegaram até Deus e que era para Cornélio mandar os seus soldados ir até a cidade de Jope, procurar um homem chamado Simão, por codinome Pedro. E esse Simão, por codinome Pedro, estava na casa de um outro Simão chamado Simão o Curtidor. Então, os homens de Cornélio, eles saíram para chamar Pedro, para que Pedro explicasse o evangelho para Cornélio. Mas Deus, ele sabendo que havia esse tabu, que os judeus não se relacionavam com pessoas de outras nações, não se associavam. Agora, nesse contexto, é que vem a visão de Atos capítulo 10 para Pedro. E vamos ler aqui a visão? Vamos lá? Atos capítulo 10, vamos ler a partir do verso 9. Atos capítulo 10, do verso 9 até o verso 15. Vamos fazer essa leitura aqui? Leia comigo aí na sua Bíblia. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu, e era baixado à terra pelas quatro pontas. Contendo, presta atenção agora nesse texto aqui, contendo, verso 12, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Presta atenção no verso 13 também. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: Levanta-se, Pedro, mata e come. Verso 14. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Em algumas traduções diz assim, que fosse comum ou imunda. Então, impuro e comum é a mesma coisa. E imunda, daí já é diferente. Então, eu quero que você guarde essas duas palavrinhas agora. Quero que você guarde impuro ou imundo. É o que está aqui no verso 14. Alguma tradução diz comum ou imundo. Então, guarde essas duas palavras. Comum ou imundo, ou impuro ou imundo. Guarde elas. Nós vamos utilizar muitas das palavras aí. Verso 15. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro, olha só, veja como deve você guardar aqui as duas palavras, né? Impuro e imundo. Agora aqui só aparece a palavra impuro, veja. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Ou em algumas traduções diz assim, não considere comum aquilo que Deus purificou. Entenderam? O texto aí, ok? Lido, você leu aí, é isso mesmo que está na sua Bíblia? Comenta aqui se é isso que está aí, se é a palavra impuro ou é a palavra comum que está aí, mas o texto é esse. Aí o versículo que muitas pessoas pegam para abonar a carne do porco é o verso 15, que diz assim: não considere impuro ou comum aquilo que Deus purificou. Então eles pegam esse texto e, como eu já disse, para dizer que Deus purificou a carne do porco. E as pessoas então passam a comer. Vamos tentar entender esta passagem agora. Todo o contexto eu já expliquei para você. Pedro teria que ir até a casa de Cornélio para pregar o evangelho para Cornélio, mas Pedro não se associava com gentios ou com pessoas de outras nações. Esse era o problema aqui. Cornélio já havia tido uma visão para chamar Pedro. Agora Pedro também tem uma visão, para ele poder aceitar a ida até a casa de Cornélio. O que está acontecendo aqui? Eu falei para você
guardar essas duas palavrinhas, né? Impura, comum ou impura e imunda, né? Essas palavras aí. E veja que esse lençol que desce do céu pelas quatro pontas, ali havia todo tipo de animal quadrúpede. Então, ali tinha os animais limpos lá de Levítico 11, que Levítico 11, queridos, é onde Deus relaciona quais são os animais que você pode comer e quais são os animais que você não pode comer. Então, até aconselho você a ler Levítico 11, os animais limpos e os animais imundos. Mas vou fazer um resuminho para você. Os animais limpos, nós podemos comer aqueles que ruminam e têm o casco dividido em dois. Então, quais são os animais ruminantes e que dividem em dois o casco e que nós conhecemos, que são mais conhecidos por nós, né? É a vaca, boi, o cabrito, a ovelha, o bode, né? São animais que são conhecidos aí por nós, de quadrúpedes, que ruminam e tem o casco dividido em dois. E quais são os animais que não pode comer, de acordo com Levítico 11, que são animais imundos? Imundos, quais são? Aqueles animais que não ruminam e não têm o casco dividido em dois. Então, essa é a regra. E quais são os animais mais conhecidos entre nós? Os animais mais conhecidos imundos que as pessoas comem e que são imundos, o primeiro deles é o porco. É o mais conhecido, todo mundo conhece, todo mundo em algum momento na vida já deve ter comido um pedaço de carne de porco, né? Inclusive eu, antes de estudar a Bíblia, eu já comi há muitos e muitos anos atrás. Então, geralmente, difícil uma pessoa que nunca comeu um pedaço de carne de porco. Tem pessoas que nascem aí num berço adventista ou judeu e nunca come mesmo, né? Mas a maioria já comeu. Então, a carne mais conhecida é a carne do porco. Aí temos também a carne da cutia, do cateto, da capivara. São todos animais imundos, de acordo com Levítico 11. Agora, naquele lençol zoológico que Pedro viu descendo do céu, aqui nessa visão que ele teve, a Bíblia diz que tinha todos os tipos de animais quadrúpedes. Então, ali haviam animais limpos e animais imundos. Guarde isso. Então, nesse lençol zoológico que Pedro viu, haviam animais limpos e animais imundos. Ok? Agora, a Bíblia diz, Pedro mata e come. Por que Pedro não falou assim, Senhor, então eu vou matar os animais limpos para comer? A vaca que está ali, o cabrito, o boi, mas os imundos não. Mas Pedro não disse isso. Pedro disse o seguinte, de modo nenhum, Senhor, na minha boca nunca entrou nada comum ou impuro, né? Que é a mesma palavra, comum e impuro em algumas traduções, e imundo. Por que Pedro falou isso? Por que Pedro não falou, eu vou matar só os limpos e vou comer e os imundos não? Ele falou que na boca dele nunca nada entrou coisa impura e imunda. Vamos entender? Bom, aqui nós temos, no grego, nós temos duas palavras aqui. Uma palavra para impuro ou comum e outra palavra para imundo. Nós temos as palavras koinós e a palavra akatartós. Eu vou deixar aqui as palavras para você copiar aí, ó. Koinós e akatartós. A palavra koinós, ela está relacionada a coisas impuras, coisas sacrificadas a ídolos, coisas impuras, coisas comuns. Palavra koinós. E a palavra akatartós, ela está ligada a imundos, lá de Levítico 11. Animais imundos, aquilo que é imundo, aquilo que não é para o ser humano comer, que é prejudicial, que é imundo, é a palavra akatartós. Então, a palavra akatartós está mais relacionado com imundos, e koinós, com impuros ou comuns. Então, Pedro, ele fala o seguinte, de modo nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca comi nada que fosse koinós ou akatartós, impuro ou imundo. Agora, o que significa uma, o que significa outra? Impuro ou comum é o seguinte, os judeus, eles tinham uma regra lá que chamava-se contaminação por associação. O que é contaminação por associação? Vamos supor que um animal limpo, ele se associa com um animal imundo, então esse animal limpo se contamina e o judeu já não come mais, ele se torna impuro.
Então, como naquele lençol zoológico, Pedro viu também vacas, bodes, cabritos, camelos e porcos, enfim, tudo misturado, animais limpos e imundos, mas como eles se associaram, para o judeu agora aquele animal limpo já não era para comer mais, já se tornou impuro. E o judeu, se ele tocasse no animal impuro, ele se tornava impuro também. Nós temos uma passagem também na Bíblia, eu quero ler com você. Abra sua Bíblia, deixa aqui marcado em Atos 10. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 18, verso 28. Abra aí. Vamos estudar um outro texto aqui que vai trazer luz a esta passagem também. João 18, verso 28. Achou? Achou? Diga amém. Muito bom. João 18, verso 28 diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Entenderam o que estava acontecendo aqui? Jesus estava preso e algumas pessoas, alguns líderes religiosos judeus, alguns fariseus, alguns homens judeus estavam acompanhando o cortejo onde Jesus estava sendo julgado. Quando eles entraram com Jesus na casa de Pilatos, havia um lugar ali chamado Pretório, e Pilatos romano, e os objetos ali foram tocados pelos romanos. O que os judeus fizeram? Eles não entraram lá dentro. Por que não entraram? Para se contaminar. É a contaminação por associação, para que eles não se tornassem coinós, porque eles haveriam de comer a Páscoa. E se eles se contaminam, ou seja, se eles tocam num objeto que um romano tocou, se eles sentam numa cadeira que um romano sentou, que uma pessoa de uma outra nação sentou, eles iam ficar impuros, eles iam ficar coinós. Aí eles tinham que passar por todo aquele ritual de purificação que está lá no livro de Levítico, tinha que tomar banho, alguns casos era até 7 dias que eles tinham que ficar se purificando, todos os dias ali tomando banho e tanta coisa, aí eles tinham que comer a Páscoa no outro dia, então eles não poderiam fazer isso daí. Aí está essa palavra koinós, que era contaminação por associação que os judeus criam e tinham e se resguardavam disso. Então, quando tinha um animal que era limpo, ao se associar com o animal imundo, ele se contaminava. Agora, vamos voltar lá para Atos capítulo 10, para nós terminarmos aqui o nosso raciocínio. Atos capítulo 10. Aqui em Atos 10, agora, Pedro ele vê aqueles animais misturados, tanto limpo como imundos, e o limpo passou a ser impuro agora, ou comum, porque ele se relacionou, ele se contaminou perto do imundo. Aí Pedro fala, eu nunca comi coisa impura ou comum, que seriam as vacas, os bois, os cabritos que estavam perto dos imundos, e nem imundo, que seria o porco. Agora, preste atenção na resposta agora. Aqui está a chave. Verso 15. Pela segunda vez a voz lhe falou, não considere o quê? Qual palavrinha que está aqui? É a palavrinha koinós ou a palavrinha catartós? O que você acha? Não considere impuro ou comum, né? A mesma palavra em alguma Bíblia, impuro ou comum. Que palavra é usada aqui para impuro e comum? Lembra-se? A palavra koinós. Então, não considere koinós aquilo que Deus purificou, ou seja, aqui Deus não está falando que ele purificou o acatartós, ou o imundo. O imundo continua imundo, Deus não tocou nesse assunto aqui. O imundo é o mesmo imundo lá de Levítico 11, que é aquela regra que você e eu conhecemos, que é o animal que não rumina e não tem casco fendido, e o mais conhecido é o porco. Então esses continuam imundos, Deus não falou nada desse animal aqui. Agora o que Deus fala é dos limpos, que por tocarem no imundo, eles iam ficar comum ou impura. É isso que Deus fala, esses animais limpos eu purifiquei, Pedro, não tem nada, pode tocar neles. Mas a mensagem que Deus queria mostrar para Pedro aí, é que ele poderia ir na casa de Cornélio, se assentar com Cornélio, comer com Cornélio, poderia sentar no banco que Cornélio sentou, ou dormir na cama que Cornélio dormia, que isso não iria fazer dele uma pessoa imunda ou impura.
É isso que Deus agora quer tirar da cabeça de Pedro, é esse costume que os judeus tinham, que eu já falei para vocês, que se chamava contaminação por associação. Agora Deus está tentando desmistificar, tirar isso da cabeça de Pedro e dos demais apóstolos, para que eles pudessem pregar o evangelho para os gentios, porque senão eles não iam pregar o evangelho para os gentios, para não se associar aos gentios, para eles não se contaminarem. Então aqui, primeira coisa, nós não estamos falando de carne de porco aqui. O tema aqui é relacionamentos. É Pedro se relacionar com outras pessoas. Agora Deus, ele usa aquilo que os judeus conheciam, que era essa contaminação por associação, algo conhecido para o judeu, para que Pedro então pudesse entender que o fato dele se relacionar com o Cornélio não o tornaria ele impuro. Então, os animais limpos aqui simbolizam os judeus, Pedro, os apóstolos, que ao se relacionar com as outras nações, não fariam deles impuros, porque Deus os purificou. Então não há problema nenhum de haver esse relacionamento. Então, você entendeu? Aqui Deus não está liberando a carne do porco, não, hein? Ele nem tocou nesse assunto, Deus nem usou a palavra acatartosa aqui. Deus, ele purificou os koinós, ou seja, aqueles animais limpos que na mente dos judeus se contaminava ao se associar com os animais imundos. Mas, veja, note que aqui também nós não estamos falando de alimentação e de comida, e sim de pregação do evangelho. Então, essa visão aqui era para mostrar. Tanto é que quando Pedro chega na casa de Cornélio, olha, acompanha comigo agora. Leia comigo verso 25. Pedro, então, ele foi até a casa de Cornélio, ok? Aí verso 25 diz assim: quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou apenas um homem. Não, deixa eu abrir um parênteses aqui, veja que tem um exemplo aqui bem claro na Bíblia para nós não adorarmos pessoas, né? Então, se você já viu, conhece alguém, alguma igreja de pessoas que se ajoelham na frente de um líder religioso e o adora, está errado. A Bíblia diz que ser humano nenhum pode adorar outro ser humano. A nossa adoração é somente a Deus, tá bom? Vamos fechar o parênteses aqui, vamos continuar. Verso 27 agora. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali. Uau, vejam que na casa de Cornélio não estava só Cornélio. Haviam outros gentios também, outras pessoas de outras nações para ouvir Pedro. E Pedro começa a pregar para eles. Pedro começa a falar de Jesus para eles. Mas olha o verso 28. Acompanha comigo, presta muita atenção agora no verso 28. A quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido, olha, prestou atenção, um judeu está proibido de se juntar a um gentio, ou de entrar na casa dele. Mas Deus, presta atenção, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Ninguém, ou seja, nenhuma pessoa. Ele poderia se relacionar. Mas Deus me mostrou de que maneira que Deus mostrou para Pedro? Na visão de Atos 10. Nesta visão de Atos 10, Deus mostra. Então, o que estava em jogo aqui, o contexto de toda essa história, é o relacionamento de judeus e pessoas de outra nação para que o evangelho fosse pregado. Não tem nada a ver com alimentação aqui. Um pastor, um líder religioso que pega um texto aqui fora do contexto para dizer que Deus purificou a carne de porco, esse pastor está mais por fora que arco de barril. Não tem nada a ver. Sabe, corrija esse pastor seu aí. Se o pastor da sua igreja falou isso para você, por favor, corrija ele. Está errado isso daí. Aqui não tem nada a ver com alimentação. O que Deus mostra para Pedro é que ele poderia se relacionar com pessoas de outras nações sem as considerá-las imundas ou impuras, e o fato delas serem assim não iria contaminar Pedro, ele não iria ficar impuro. Tá bom? E lembrando que a palavra que o verso 15 utiliza ali, não considere impuro aquilo que Deus purificou, é a palavra koinós.
É a palavra impuro, de impureza, que era contaminação por associação. Não é a palavra catartose, animais imundos. Porque os imundos continuam imundos mesmo e Deus nem tocou nesse assunto deles. O que estava em jogo era a impureza. E a impureza era o quê? Era contaminação por associação. Eles se contaminar com coisas imundas, eles ficavam impuros e tinham que praticar todo um ritual cerimonialístico ali para tirar a impureza. E em alguns casos, ia até 7 dias esse ritual dos judeus aí. Você me entendeu? Tem alguma dúvida? Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aqui deste vídeo. Qual é a sua dúvida? Deixe nos comentários desse vídeo o que você entendeu. E compartilhe esse vídeo lá com o seu pastor. Fala para ele, pastor, olha, esse texto de Atos 10 quer dizer isso. Não está falando de alimentação de carne de porco aqui. E mesmo que Deus tivesse purificado as carnes, não é nem os imundos ainda. Foi os impuros, que se contaminavam com os imundos quando se associavam. Belezinha? Então tá aí. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Espero que este vídeo tenha sido proveitoso para você. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Nós vamos gravar aqui outros vídeos também, facilitando, descomplicando a palavra de Deus, tornando mais fácil para você. Mas se, como eu disse, ainda restou alguma dúvida em você, deixe aqui nos comentários deste vídeo que eu estou respondendo você. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.